Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael PH e a resenha de hoje é do filme do Luc Besson, Drácula, uma história de amor, um conto de amor, uma história de amor eterno, né? Porque em inglês é Drácula Love Story, mas em português vai ser Drácula, uma história de amor eterno. Eu não entendi por que o Besson fez esse filme, né? Quando o Del Toro fez o Frankenstein, eu também não tinha entendido. Para que ele vai fazer o Frankenstein? Tipo, tudo já foi falado. E aí, quando você vê o Frankenstein, né? Se você lê o livro, primeiro que assim, Frankenstein e Drácula são aqueles clássicos, como o Jorge Luiz Borges tinha comentado, parafraseando mais ou menos, assim, é o clássico que você relê pela primeira vez. Ou seja, você ouve falar tanto desses clássicos, você ouve falar tanto deles, quando você vai ler, você acha que já sabe tudo sobre eles. E a gente conhece Drácula, Frankenstein, Drácula, por causa do cinema. Francis Ford Coppola, os filmes da Universal, os filmes da Hammer, até mesmo Crepúsculo. E mas tudo que, mas o livro, eu tenho até uma cópia da Dark Side, que é a edição da Dark Side, ele simula a primeira edição do Drácula publicado, né? Muito legal. O livro é bem diferente dos filmes. E o Luc Besson, ele tem um histórico de plágio. Ele fez um filme, ele coescreveu um filme que é muito divertido com o Guy Pearce, chamado Sequestro no Espaço, que estava até na Netflix há um tempo atrás, estava bombando assim no streaming. E é um filme que ele copiou na cara dura do Fuga de Nova York. Você pega o Fuga de Nova York, é o mesmo plot, né? Foi processado e perdeu, obviamente. Esse filme daqui, esse filme, por exemplo, já teve uma polêmica porque o pôster dele, o primeiro pôster dele, que é o pôster com Drácula, e aí as duas presas ali fazendo um negativo, o fundo preto, mas aí a presa em branco fazendo negativo, o pôster já foi acusado de plágio do pôster do Nosferatu. Se você procurar na internet o pôster dos dois, o pôster desse Drácula, esse pôster o primeiro pôster que saiu, meio que plagia o pôster do Nosferatu. E aí esse filme daqui, por exemplo, ele deu entrevista falando que o livro do Bram Stoker falava mais sobre o amor real entre o Drácula e a mina. E o Drácula procurando a reencarnação, coisa. Só que esse subplot, o livro não é uma história de amor. O Drácula no livro é um cara mau. Ele é um predador. Esse subplot de reencarnação e tudo mais, e o visual do filme é todo do filme do Coppola. Sabe, parece que ele foi fazer esse filme e ele não leu o livro. Parece que ele foi fazer esse filme e se inspirou no filme do Coppola para fazer. No começo do filme, a armadura que ele usa, essa toda coisa da armadura, lembra muito a armadura do Gary Oldman no filme do Coppola. A diferença é só da cor, mas assim, conceito ali do dragão, não sei o quê. Quando porque o que acontece? Alguns personagens não tem o mesmo nome da coisa original, né? Então, mas assim, quando o Jonathan vai lá encontrar o Conde, que ele tá velho no castelo, o penteado dele, o cabelo é igual o do Gary Oldman no filme do Coppola. Aí você fala, Rafael, você tá exagerando. É vampiro. Vampiro não tem. Não tem direitos autorais. Os conceitos podem. Só que esses conceitos que eu tô te falando são do filme do Coppola. Não tem no livro. O Nosferatu interpretou de maneira completamente diferente. O Nosferatu é uma adaptação não autorizada do Drácula, né? Por isso que o Nosferatu muda tudo ali, nome, coisa, porque é
uma adaptação não oficial. O Drácula da Universal, completamente diferente. Os Dráculas da Hammer, que era interpretado por Christopher Lee, completamente diferente. Os visuais que você vai ver nesse filme daqui só apareceram no filme do Coppola. Aí o filme tem umas 2 horas. O filme é longo nas partes erradas. Tipo, que o filme gasta um tempo ali, porque é um filme de amor, é um filme romance. Ele pinta o Drácula como, tipo assim, como um personagem trágico, mas assim, romântico, injustiçado, e como se ele fosse o personagem principal. Você quase não passa tempo com o Jonathan. O Christoph Waltz, né, ele interpreta um padre, então ele não interpreta o Van Helsing, mas ele é tipo o Van Helsing de facto do filme, né? O Caleb Lowry Jones, que faz o Drácula, né? Que é um garoto ruivo, tipo, irlandês. É uma escolha estranha, mas ele tá bem, ele tá se divertindo, ele tá, tipo... Você vê que o filme tem uma ambição. O filme foi feito... Eu não sei se foi um orçamento grande, mas o filme foi feito com ambição, design de produção, ainda que seja, né, pobre nas escolhas de simplesmente copiar ou se basear em coisas que foram feitas antes. O filme tem um design de produção, roupa, sabe, os castelos, as coisas assim que, se fosse um filme ali de repente com ator que pudesse atrair e um trabalho melhor ali em outras partes, poderia ter ido até para um Oscar ali de design de produção, de figurino. Apesar do figurino. Cara, até a trilha sonora. Nossa, tem um momento assim na trilha sonora. Houve a trilha sonora do Drácula, do Coppola. Deve ter no YouTube, Spotify. Houve a trilha sonora e depois vai ver esse filme. Tem uns momentos ali que a música é igualzinha. Eu tava ouvindo, assistindo o filme e de repente. Aí eu. E aí eu comecei a ver. Aí, sabe, quando vai caindo a ficha. Aí eu. Porque eu falei, caramba, cara. Enfim. O filme é meio decente. Porque o filme ele muda muitas coisas o que não é problema. Você não precisa ser fiel ao livro. Né? Todos os filmes de Drácula. Se você não leu Drácula, não leu Frankenstein, você vai ter uma baita surpresa. Tá? Em Frankenstein, por exemplo, o Igor, o assistente corcunda, ele não existe. Ele surgiu ali no filme da Universal. O filme, aí o que acontece? Por exemplo, o filme chega ali nos 30 minutos finais, eu olhei, eu tava assim, aí deu 1h40, aí faltava 30 minutos, que aí entra para o arco final. Eu falei assim, cara, como que eles vão agora resolver? Porque, tipo, eles ficam passando tanto tempo fazendo, por que eu falei que ele é longo nas partes erradas? No final, aí ele só tem 30 minutos para fechar tudo. Sabe quando você tá na época de escola, você fazia redação, a gente fazia redação, mas sem saber, tipo, antes você, hoje no ensino médio, quando você vai fazer redação, você tem aula de redação para fazer Enem e tudo mais. Mas aí, quando a gente fazia redação, né, ali no 7º ano, coisa e tal, que era diferente. Sabe quando você tinha aula lá de 45 minutos, você tava fazendo redação, se empolgou, tá fazendo, aí a professora chegava e falava assim, pessoal, falta 10 minutos, vamos entregar. E aí você tava, tipo, na metade ainda, você tem que correr para terminar de qualquer jeito. Eu senti o filme assim, o filme ficou fazendo um build-up, aí chegou faltando 30 minutos, epa, temos que terminar. Ele precisava ali de uns 40 minutos ou mais, sabe, para fazer tudo, e foi uma coisa assim. É um filme interessante. Me incomodou, não que me incomodou, mas eu fiquei vendo assim as coisas, eu falei, cara, isso aí é do filme do Coppola. Porque, entendeu? Porque o filme do Coppola é do Coppola, não é adaptado, não, entendeu? Se eu vou fazer um filme de vampiro agora, eu vou copiar as coisas do filme da série Crepúsculo, vai ser estranho, né? Porque aquilo é dele, não é do livro, não é do material.
da fonte original. Mas o elenco é até bom, sabe? O Caleb se entrega, o Christopher Waltz está ali clichê. Tem a atriz que faz a mina, Zoe Blur, que é uma garota nova, filha da Rosanna Arquette, que ela não fede nem cheira. Você tem a Matilda De Angelis, que é maravilhosa e que fez aquela minissérie com a Nicole Kidman, com o Hugh Grant, Você Deveria Saber, You Should Have Known, eu não lembro direito. O resto do elenco, assim, tipo... esse filme daqui, cara, ele mirou numa coisa e acertou outra. Mas, assim, pra fã do Drácula, fã de vampiro, é um filme... O filme tem bons momentos. Tem bons momentos. E tem outros momentos que você fala assim, pô... Mas, assim, no geral, é um filme interessante. Um filme ali, fica na média. Só me pegou mesmo essa coisa do plágio que ele tem, né? Dessa inspiração que ele tomou ali. Não dá pra chamar de plágio. Então, assim, um plágio que é um histórico dele. Mas eu gosto muito do Luc Besson, cara. Quinto Elemento, Joana Dark. Eu gosto do cara. Gostava. Mas, assim, fica isso, né? Drácula, uma história de amor eterno, né? Do Luc Besson. De repente, você pode ver no cinema por causa dos visuais e tudo mais, ou pode pegar no stream, né? Vai a seu critério. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha. Comenta aí se você já leu o livro, qual é o filme de Drácula de vampiro que você mais gosta, se você gosta da Hammer. Eu assisti quase todos os filmes da Hammer. Eu tinha em DVD na época que saiu o DVD, saía naquela coleção da banca. Christopher Lee, pô, maravilhoso. E como sempre, pessoal, obrigado por ter assistido, hein? Tchau, tchau.